Oi, oi, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Entre Mordidas e Emoções. Eu sou Ana Paula, nutricionista comportamental, e hoje a gente vai conversar sobre algo que mora bem no fundo do espelho e que pode influenciar todas as nossas escolhas com a comida e com o corpo, que é a imagem corporal. No último episódio, falamos sobre um comportamento muito comum e silencioso, quando usamos a comida como uma forma de punição. E vimos o quanto essa relação de auto-boicote nasce muitas vezes da dor, da culpa e da raiva de si mesma. E se eu te disser que, em muitos casos, essa dor começa com a forma como você se enxerga, você acredita? Porque a verdade é, a forma como nos vemos nem sempre corresponde à realidade. E mais do que isso, ela pode se tornar um filtro distorcido que afeta nossa autoestima, nossa alimentação e até a maneira como a gente se posiciona no mundo. Talvez você se olhe no espelho e se veja grande demais, feia demais, inadequada. Talvez você esteja constantemente tentando mudar seu corpo, na esperança de se sentir melhor. Mas deixa eu te perguntar com carinho. E se o que você precisa mudar não fosse o seu corpo, e sim o seu olhar? Você não precisa mudar seu corpo para se respeitar. Talvez você precise mudar o olhar, como você se enxerga. E hoje eu te convido a escutar esse episódio com curiosidade, com paixão, sem julgamentos e sem pressa. Porque entender a distorção da imagem corporal não é só sobre estética, é sobre liberdade, é sobre se reconectar com quem você é, sem o peso cruel da comparação e da autocrítica. Então, respira fundo e vem comigo. Vamos começar do começo? O que é, afinal, distorção da imagem corporal? É quando exige uma diferença entre como o seu corpo realmente é e como você o enxerga. Pode ser que seu corpo esteja saudável, funcional, forte, mas aos seus olhos ele ainda parece errado. Grande demais, pequeno demais, desproporcional, inadequado ou simplesmente nunca suficiente. E é importante entender que isso não é só uma questão de vaidade ou de insegurança passageira. Essa distorção, ela é real, mesmo que não seja objetiva. É como usar um espelho emocional que distorce tudo com base em crenças, traumas e comparações. E o mais importante, isso não acontece só com pessoas que têm transtornos alimentares. Na verdade, é muito mais comum do que se imagina. Quantas vezes você já se sentiu desconfortável em fotos? Ou se comparou com outras pessoas em redes sociais e se sentiu inferior? Ou evitou usar uma roupa que queria porque o seu corpo não merece? Esses incômodos diários, acumulados, vão moldando a percepção que temos de nós mesmos. E aí, a imagem no espelho deixa de ser neutra, ela vira crítica, ela vira dor, ela vira um campo de batalha. E, é... e por que que isso acontece, na verdade? Porque somos bombardeados desde cedo com padrões estéticos irreais. Corpos editados, idealizados, padronizados. E o nosso corpo real, diverso, com textura, curva, cicatriz, parece errado. Além disso, frases aparentemente inocentes da infância e adolescência também pesam. E frases essas que são: Nossa, você tem um rosto lindo, mas podia emagrecer, né? Não vai repetir, já está gordinha. Esse tipo de roupa não combina com seu corpo. Essas mensagens, elas ficam. Mesmo que a gente finja que esqueceu, o corpo lembra. E a gente cresce tentando se encaixar no molde que nunca foi feito para a gente nem para o nosso corpo.
O bullying, as comparações com as amigas, as redes sociais, tudo isso forma uma lente distorcida. E essa lente ela é cruel, porque mesmo quando o corpo muda, a forma de se enxergar continua presa na rejeição. Por isso, reconhecer a distorção é um passo poderoso, porque você pode transformar aquilo que você consegue nomear. E aqui vai um lembrete importantíssimo. Você não precisa amar o seu corpo todos os dias, mas merece paz com o espelho. Agora que você já entende o que é a distorção da imagem corporal, é hora de olhar para um ponto que provavelmente você já viveu ou viu alguém viver. Como essa distorção afeta diretamente a nossa relação com a comida. Quando a gente não se enxerga com verdade, quando o espelho se torna um inimigo, é muito fácil cair na armadilha de tentar controlar o corpo pela alimentação. Não com cuidado, mas com punição. A insatisfação corporal costuma gerar comportamentos extremos, que são dietas rígidas e restritas, medo exagerado de determinados alimentos, compulsão escondida, sentimentos profundos de culpa, vergonha e fracasso. E isso é um ciclo que se repete em silêncio. Distorção, tentativa de controle, falha, autocrítica e mais distorção. A pessoa se vê errada, então decide que vai consertar isso com controle. Começa uma dieta, corta tudo, se pesa todo dia, tenta se encaixar no padrão, mas com o tempo a fome aumenta, o desejo cresce, o emocional pesa e aí vem a falha. O dia do exagero, o alimento proibido, a quebra da regra. E sabe o que acontece depois disso? A autocrítica, culpa, punição e vergonha. E o que deveria ser uma jornada de saúde vira um campo de guerra interna. Vou te dar alguns exemplos de fala que mostram bem esse padrão. Não vou comer hoje porque estou me sentindo enorme. Ou seja, a comida ela vira moeda de troca pelo corpo que se quer ter. Já que estou feia mesmo, tanto faz. Aqui, a autoestima está tão fragilizada que o cuidado é abandonado. Vira um tudo ou nada. Preciso compensar o que eu comi ontem, porque meu corpo está horrível. E assim a alimentação deixa de ser conexão com o corpo e passa a ser punição por ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com muito carinho, tá? Não é seu corpo que está te machucando, é o que você aprendeu a acreditar sobre ele. É a expectativa que só com um corpo magro, pequeno ou aceito socialmente você poderá se amar, se cuidar e se permitir. E isso não é verdade. O problema não é o corpo, o problema é o quanto você se afastou dele, tentando se encaixar em um ideal que não te representa. A alimentação, quando guiada pela rejeição, nunca vai ser leve, mas ela pode voltar a ser quando a gente começa a mudar o olhar. Mas não só o cardápio. E é sobre isso que vamos continuar conversando agora. Talvez até aqui você esteja pensando: será que eu tenho uma distorção da minha imagem? E para te ajudar a refletir sobre isso com mais clareza, eu separei alguns sinais comuns de que essa distorção pode estar presente ou não, mesmo que de forma sutil, silenciosa, mas muito real. O primeiro sinal: dificuldade de aceitar elogios sobre a aparência. Sabe quando alguém diz: Nossa, como você tá linda? E você automaticamente responde: Ah, imagina. Ou então pensa: Ela só está sendo educada. Esse reflexo de invalidar o que vem de fora pode mostrar o quanto seu olhar interno está desconectado da realidade. Segundo sinal: evitar se olhar no espelho.
ou se pesar compulsivamente, todos os dias, praticamente toda hora. Algumas pessoas se afastam completamente do espelho, não se encaram. Outras se olham o tempo todo, mas sempre com uma crítica, sempre buscando defeitos. Ou ainda se pesam todos os dias, como se o número na balança tivesse o poder de dizer se o dia vai ser bom ou ruim. Terceiro sinal: sentir-se maior do que realmente é nas fotos. Mesmo com fotos objetivamente bonitas, a pessoa só vê imperfeições, se sente desconfortável, amplia mentalmente partes do corpo, edita compulsivamente ou simplesmente apaga a imagem. Quarto sinal: se enxerga com rejeição, independente do peso real. E é aqui que mora um ponto importante. A distorção não está necessariamente ligada ao peso. Tem gente com IMC normal que se sente constantemente grande demais. Tem gente que emagrece e ainda assim se vê do mesmo jeito de antes, como se não tivesse emagrecido. Porque o problema não está no corpo, está na lente, na percepção. E, por fim, um sinal muito profundo: basear seu valor pessoal no corpo. E quando sua autoestima sobe, desce de acordo com a sua aparência. Quando você acredita que só vai ser suficiente se emagrecer, se mudar, se alcançar aquele ideal. Como se seu corpo fosse o seu único cartão de visita. E deixa eu te lembrar com carinho: você é muito mais do que um corpo. Seu valor não está nas medidas nem na balança, está na sua história, nas suas escolhas, na forma como você se trata. Se você se identificou com alguns desses sinais, saiba que você não está sozinha e que existe um caminho possível para reconstruir esse olhar, com mais respeito, presença e verdade. E é sobre esse caminho que a gente vai falar agora. Se você percebeu que sua relação com o espelho é mais dura do que gentil, se reconheceu em alguns dos sinais de distorção de imagem corporal, então a pergunta agora é: por onde começar a mudar isso? E aqui vai um ponto essencial. Você não precisa começar tentando amar o seu corpo. A gente não cura anos de autocrítica com eu me amo forçado no espelho, como algumas pessoas falam por aí na internet. O primeiro passo pode ser a neutralidade corporal. É reconhecer o corpo como parte de quem você é, sem precisar idolatrá-lo nem odiá-lo. É tirar o peso de se amar o tempo todo e começar a tratar ele com respeito. Porque sim, você não precisa amar seu corpo todos os dias, mas precisa parar de tratá-lo como inimigo. Aqui vão algumas estratégias práticas de reconexão para esse novo olhar. Começar a tornar forma. Observe o que seu corpo faz por você, não só como ele aparenta. Ele te leva, te sustenta, respira, digere, sente o mundo. Agradecer por essas funções, mesmo que pareça simples, já é um passo de reconexão. Reduza a exposição a conteúdos que reforcem comparação. Siga pessoas reais e diversas, com corpos diferentes, e silencie os perfis que te fazem se sentir inadequada, mesmo sem você perceber. Pratique um diálogo interno mais gentil. Pergunte-se: eu falaria isso para uma amiga? Se a resposta for não, talvez você também não precise ouvir isso de si mesma. Uma dica que eu amo dar: escreva bilhetes de apoio para você mesmo. Post-it, sabe? Aqueles papeizinhos amarelos. Coloca nos espelhos com frases como: você está viva? Seu corpo merece descanso. Não existe um padrão que vale mais do que a sua saúde emocional. Parece pequeno, mas com o tempo esse tipo de prática reprograma a forma de como você se enxerga, de como você se olha. E o mais importante, lembre-se de mudar o olhar.
Não é sobre alcançar a perfeição, é sobre sair do automático, é sobre presença, é sobre curiosidade, é sobre se permitir ver a si mesma com menos julgamentos e mais verdade. Você já passou tempo demais tentando se encaixar. Talvez agora seja hora de se habitar. E para encerrar esse episódio, eu quero te deixar com uma frase simples, mas poderosa. Imagem corporal é percepção, e percepção ela pode mudar. Seu corpo não precisa mudar para você começar a respeitá-lo, mas a forma como você olha para ele, isso sim pode e deve evoluir. Então, meu convite hoje é para você praticar curiosidade em vez de crítica. Como você fala com seu corpo, que tipo de palavras você usa quando se olha no espelho. Se o seu corpo pudesse responder ele, se sentiria respeitado com o que você fala para ele? Não precisa pressa, não precisa perfeição. Só precisa de um começo mais gentil. E no próximo episódio, a gente vai falar de um tema super atual e também muito necessário. Restrição disfarçada de saudável. Quando saudável vira obsessão. Porque tem muita coisa sendo vendida como autocuidado, mas que na verdade só reforça o controle, a culpa e a rigidez disfarçados. Eu te espero lá, com o coração aberto e sem filtros.